Marcos Saravalli, a Débora trouxe ali Taesa, né? Entre, acho que só duas baixas, Taesa uma delas. Taesa que acabou fazendo um comunicado, né, ao mercado, primeiro desmentindo, negando, na verdade, aquela possibilidade de um follow-on que foi anunciado ontem, inclusive por uma reportagem lá do Brasil Journal, falando que faria uma captação ali para reforçar o caixa, participar de leilão de transmissão de energia. No entanto, Taesa disse aí que busca e avalia constantemente oportunidades alternativas de financiamento, otimização da sua estrutura de capital. Será que é esta questão que pode estar pesando ou você enxerga algum outro fator que está fazendo o Taesa se descolar aí do resto do mercado hoje? Não só está pesando, como eu acho que vai continuar pesando, porque a companhia desmentiu, mas ela falou, eu tenho interesse, então é uma opcionalidade fazer essa oferta de ações. Não é uma oferta de ações gigante, é uma oferta de ações. E lembrando que quando a gente pensa num ativo de energia, a gente está pensando, a companhia precisa de uma estrutura de capital saudável, né, recursos dos acionistas, que são recursos de longo prazo, não são recursos de curto prazo, para projetos de longo prazo. Então é super natural. O que o mercado está questionando, reclamando, né, criticando, é que a companhia, naturalmente, ela faz uma farta distribuição de dividendos. Então ela poderia ter retido um pouco parte desse lucro e não necessariamente ter que fazer esse aumento de capital. Então, a minha opinião, Marcos Saravalli, a companhia disse o contrário, de novo, né? Mas eu, Marcos Saravalli, acho que a companhia vai fazer essa oferta e o papel vai ficar pressionado, né? Quando que vai fazer essa oferta? A princípio, a companhia não desmentiu, falou, não vou fazer, pelo menos não no curto prazo, mas sempre está vendo as opcionalidades para fazer esse financiamento de longo prazo. Mas acho que é super saudável, necessário. E, de novo, eu não acho justo o investidor reclamar que a companhia distribuiu dividendos, porque até uma semana atrás, todo mundo agradeceu que a companhia distribuiu 80%, 90% do lucro em payout, né? Ou seja, em dividendos. Agora vem essa oferta, o que eu acho que vai acontecer? A companhia tem interesse, talvez esteja estudando, o que a gente diz, aí testando o mercado, e os papéis ficam pressionados, já que a gente não tem realmente uma confirmação. Vai acontecer? A que preço? Qual que vai ser o volume? Vão ser 2 bilhões de reais? Pode ser menos, pode ser mais. Então o papel praticamente vai ficar de lado, não tem uma força compradora. E os investidores começam a olhar para outros ativos que, reconhecidamente, a Taesa é um papel mais caro, é um papel negociado perto da excelência, que a gente chama. E os investidores vão procurar outros ativos nesse curto prazo. Então, não é que o papel está derretendo, caindo 5%, 10%. Aqui o Ibovespa está disparando e ela vai ficar parada até que realmente defina. Não, de fato, né, a companhia soltou um comunicado, mas de fato não vai fazer essa oferta. A princípio ela falou assim, não vou fazer agora, mas existe uma possibilidade, porque a gente está sempre avaliando, né? Marco, você falou em relação a dividendos, né? Nada a ver ali, uma coisa é ações, mas me fez lembrar de uma outra notícia mais cedo que a gente estava falando aqui sobre 4 fundos imobiliários que vão pagar menos dividendos. Inclusive, um deles não vai ter o pagamento de dividendos. O comunicado que foi feito ontem à noite, a notícia trazia ali, acho que o ponto principal que me deixou muito ali intrigada foi que o que estaria afetando esses fundos e esses pagamentos de dividendos menores agora seria basicamente a inadimplência em série de CRIs, instrumento aí usado pelas empresas, né, para se financiar do setor imobiliário. Enfim, estaríamos tendo essa inadimplência de CRIs que estaria afetando esses fundos, portanto, vão pagar menos dividendos. Isso você acredita, né, que pode ser algo muito pontual, reflexo até mesmo por conta de alta de juros, ou de repente aí nasce uma preocupação, principalmente para investidor de fundos imobiliários, em relação a outros fundos que possam passar pelo mesmo problema? São vários pontos, né? Mas primeiro a gente precisa entender, olhar no copo meio cheio, né? Os fundos, usualmente, não existe um fundo que compra um papel, ou seja, um fundo não está comprado em um CRI, está comprado em uma série de CRIs, e aquele CRI que deu problema, que deu inadimplência, vai representar um percentual, representar 50%, 30%, 10%, 2%. Então é importante entender que o gestor ele faz esse balanceamento, né? O lado positivo também de fundos imobiliários, né, o que a gente diz que são fundos que a gente não tem resgate de fato, né? A gente só teve a emissão dessas cotas, são negociados em bolsa. Então o gestor ele consegue ter energia suficiente, já que não tem resgate, ele consegue ter energia suficiente para resolver essas questões junto com a securitizadora, enfim, com os outros agentes. Então esse é o lado positivo.
qual que é o lado negativo? Acho que talvez precisamos de mais um trabalho da BMC, de Clube FIS, enfim, todos os agentes de mercado, porque todas essas informações, elas estão disponíveis nos formulários, nos comunicados, né? No estatuto do fundo. Talvez você não conheça, até por preguiça, enfim, se acaba ou sugestão de alocação acaba não se atentando, mas essas informações estão lá. Até eu coloquei uma provocação hoje, que foi a frase do próprio professor Arthur. Ele falou o seguinte, ele deu um exemplo, assim, pô, eu vou te prometer um salário 8% maior, né? E você só tem essa informação. E aí fala o seguinte, você iria para um emprego e você só tem essa informação, você não sabe mais nada, você só sabe que vai ganhar 8% a mais. Você provavelmente não trocaria, você ia perguntar outras informações, fala assim, pô, mas qual que é o dia a dia, onde é que como é que está a empresa, você vai perguntar outras informações. Só que o investidor de fundo imobiliário, muitos deles, né, acabaram tomando decisão simplesmente falando, eu vou nesse fundo porque está me pagando 3%, 5%, 8% a mais relativamente do que outros fundos tradicionais. Então, é uma conta super básica, tradicional. Se está pagando algo mais, é porque tem um risco a mais. Então, o que a gente chama, né, são high yield, não, eles são high risk, ou seja, você está entrando num risco adicional. Então, o investidor, ele precisa estar ciente muito do que ele está entrando, né? É lógico que ninguém gostaria de estar passando por um momento de inadimplência desses CRIs e a gente não sabe qual que é o prazo, por isso que tem muito investidor que está perdendo 30%, 40% num fundo, que pode ser exagero, porque o fundo tem outros papéis, tem outros CRIs, provavelmente não todos vão ser liquidados, né? Mas uma parte deles realmente podem entrar de fato em default ou ser renegociados num preço diferente. Isso leva tempo. Mas muito investidor está desesperado, está vendendo essas cotas em bolsa e tem fundo aí caindo 20%, 30%, 40%. Agora, essa renegociação é o que acontece, está acontecendo com a Americanas, está acontecendo com o Marisa, está acontecendo com o Tokstok. É um processo que a gente passa e acho que a notícia de hoje do IPCA, ela tem que ser muito bem recebida por todos os brasileiros, seja governo, seja você investidor, seja você consumidor. Inflação baixa é que realmente cria oportunidade para a gente crescer com sustentabilidade. Então, a gente precisa receber muito bem esse tipo de notícia e é o que traz um fôlego também para essas possíveis renegociações. Então, esse tipo de informação é muito importante. Mas dependendo do fundo, vai passar por um processo de renegociação com esses CRIs, né? E isso pode ser que leve tempo. De novo, não tem os fundos, né, por ter essa característica que a gente chama de condomínio fechado, né? Não existe resgate de cotas, não existe esse movimento, né? Eles seguem no seu fluxo normal. A única coisa é que tem muitos que estão muito desvalorizados, que estão caindo muito em bolsa. Então tome muito cuidado. Rentabilidade muito alta, não faça um filtro, não olhe. Infelizmente, né, a gente tem muito trabalho bom de influencers, mas muito trabalho ruim ou superficial de influencers. Né? E você olha simplesmente qual que é a maior yield, tudo bem. Existe yield pagando 1%, 1,5%, 2%, tem. Mas também saiba do risco que você está correndo. Entenda se é o que a gente chama de high yield, é porque tem high risk, é porque tem risco a mais lá dentro. Tem muita gente que prefere, não, prefiro ganhar meu 0,6%, 0,7%, 0,8% todo mês, mas com empresas muito maiores, com CRIs, né, de empresas muito maiores. O caso é o inverso. A gente tem CRIs diversos aí pelo país e dando problemas nesse momento realmente de liquidez, de menor liquidez no mundo do crédito. Né?